O Vasco precisa de um camisa 9, precisa urgentemente de um centroavante, precisa evidentemente de outros jogadores também, mas um camisa 9, neste momento, para mim, é urgente no Vasco da Gama. A equipe do Gigante está vivendo aí um momento na Série B que, para mim, é um momento não tão agradável assim. A equipe está em quarto lugar na competição, mas eu acho que há algo de muito preocupante na Série B para o Vasco da Gama. E acho que o Vasco precisa abrir os olhos em relação a este problema, e eu vou falar dele aqui também. Vou falar desse problema, vou falar de um jogador muito importante para o Vasco da Gama, vou falar das condições da sua contratação, das características desse jogador, por que ele seria fantástico para o Vasco neste momento. Vamos falar de tudo isso neste vídeo. Antes disso, vou pedir o seu like, gente. É muito importante para você divulgar, para que nós divulguemos este vídeo para outros torcedores do Gigante, ok? É muito importante o seu like. Então já deixa o like aí, por favor. Já deixa o like, que isso é muito importante. Muito importante mesmo. Olha só, vamos falar bem um pouquinho. Essa temporada, ela é bastante sui generis. Ela é muito diferente de outras temporadas da Série B. E isso é muito preocupante para o Vasco. Por quê? Vamos lá. Quando a gente analisa a Série B do futebol do Brasil, a segunda divisão, a gente percebe que há algumas equipes grandes que estão disputando já há algum tempo, né? E há algumas equipes aí, médias ou pequenas, do ponto de vista do acesso a títulos, a ganho de títulos relevantes. Essas equipes, elas acabam gerando muita dificuldade para as equipes grandes. Né? No que elas se notabilizam? Por que elas conseguem gerar esse problema todo para equipes como o Vasco da Gama? Olha, o ponto forte dessas equipes é justamente o futebol físico. A questão da preparação física e também de um padrão de jogo que vem de muito treinamento, um modelo muito estruturado, muito sustentado, enquanto equipes como o Vasco vai se aprimorando pouco a pouco, né, durante a competição. E aí quando o Vasco acorda, ou tem já um bom nível, essas equipes já estão com a pontuação muito grande e também estão com nível competitivo e também com um grau de confiança elevadíssimo. Não foi à toa que o Vasco perdeu, por exemplo, para o Fantasma dos Trilhos, o Operário, na temporada da B, na última temporada da B. O problema, meus amigos, é o seguinte. Nessa temporada, curiosamente, no futebol do Brasil, quase no geral, é como se as equipes estivessem começando as suas competições agora. É como se os campeonatos estaduais não estivessem valido de nada para uma preparação, para que as equipes conseguissem se preparar, entrassem, por exemplo, na segunda divisão, com ótimo nível competitivo, com uma boa condição física, com um ótimo padrão de jogo. Em geral, as equipes grandes, elas entram com esses problemas, as pequenas e médias não. Só que nessa temporada, as pequenas e médias entraram com os mesmos problemas. Não é comum nós termos aí, por exemplo, CSA e CRB, os dois lagoanos, vivendo, por exemplo, flertando com o rebaixamento. Não tem a menor condição isso, gente. E, evidentemente, que essas equipes vão melhorar. Qual é o meu palpite? Meu palpite é que essas equipes vão melhorar, elas vão realmente ganhar o seu nível competitivo, a sua condição física elevadíssima, e vão dificultar muito para as equipes grandes como Grêmio, Vasco, Botafogo, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, né, Bahia, Sport e assim por diante. O que significa isso? Significa que a Série B vai ficar muito mais complicada do que está agora. Se o Vasco está em quarto lugar agora, o Vasco vai sofrer muito caso não consiga se ajustar ainda mais, porque as equipes que estão atrás do Vasco vão ganhar nível competitivo pouco a pouco. Então, para isso, o Vasco precisa dar uma resposta para isso. E a resposta para isso é o seguinte: melhorar o seu jogo. E como é que melhora o seu jogo? Ora, eu acho que aí tem muito a ver também com a comissão técnica e tem a ver também com os jogadores que o Vasco tem hoje à sua disposição, no seu elenco, à disposição da comissão técnica. Na minha opinião, houve um erro de planejamento, né, na opção pelo Zé Ricardo. Por quê? Porque o Zé Ricardo é um técnico com uma mentalidade defensiva, com ideias defensivas. Né? O Vasco pode até ter a posse de bola, gente, muito maior do que os seus adversários, em inúmeras partidas. Só que isso é posse de bola por circunstância, não por ideia. Porque não faz parte das ideias do jogo dele essa coisa do Vasco ser propositivo, ter posse de bola e tudo mais. Ou seja, e se essas não são suas principais ideias, não são elas também que ele leva para os treinamentos. Então, quando o Vasco trabalha com muito mais posse de bola, é como se isso não funcionasse muito bem. Por quê? Porque não há muito treinamento para isso. Não há muita variação e a equipe tem dificuldade, por exemplo, para furar os bloqueios defensivos dos seus adversários. Então, como o Vasco é o segundo orçamento da B, é também a segunda maior folha de pagamento da Série B, é o segundo melhor elenco também, na minha opinião, sim, se comparado aos outros times da Série B, o Vasco não poderia, em tese, ter um técnico com uma mentalidade defensiva para que o Vasco enfrentasse inúmeras outras equipes que vão jogar defensivamente contra o Vasco. Você percebe? O Vasco deveria ter um tipo de futebol diferente para ganhar dessas equipes. Agora, tão pouco ajuda o fato do Vasco jogar contra essas equipes muito mais propositivos, sendo que isso não faz parte da ideia do técnico e, portanto, sendo que isso não vai para os treinamentos da equipe do Vasco. Então, tem problema no jogo, esse problema precisa ser corrigido urgentemente.
Bom, o Zé Ricardo tá aí, não vamos ficar aqui pedindo para ele sair, isso é uma questão do Vasco, não é uma questão minha, de analista. E o outro problema é o elenco. O Vasco precisa ter um elenco muito mais interessante para conseguir dar conta dos desafios da B. A gente olha para a equipe hoje e percebe que não tem o quê? Não tem o centroavante. O Vasco precisa urgentemente de um centroavante. A gente percebe que esse jogo que tem problema de elaboração de construção no meio de campo, ele fica ainda muito pior quando essa bola chega no último terço ali do campo. Quando chega no terço final, ele encontra quem? O Raniel. E o Raniel não é esse jogador. Ele não consegue ser esse jogador. Muito pelo contrário. Valeu o teste, foi legal, foi bacana, mas ele não serve, gente. Não serve. Ele serve no máximo para ser reserva. E olha lá, porque quando, como reserva, o problema é que uma hora ele pode até entrar no jogo. Entende? Então o Vasco precisa urgentemente de um centroavante. Sinceramente, eu acho até que o Figueiredo improvisado naquele setor poderia render muito mais. O Figueiredo, que é um jogador dos mais promissores do Vasco da Gama, para mim, um baita jogador. E enquanto um centroavante não chega, na minha opinião, ele deveria ser o centroavante do Vasco. Agora, o Figueiredo, para mim, que é um jogador que tem que ser titular do Vasco, ele precisa também de um ótimo 9 jogando com ele. E aí tá aí a receita de uma ótima associação. Você tem ali, como o Vasco ainda tem uma dificuldade para criar, né? O Vasco poderia perfeitamente ajustar esse ponto aí, tendo um ótimo segundo atacante ali, juntamente com esse centroavante que tem essa ótima condição de fazer gols. Qual é esse jogador, portanto, que eu digo para o Vasco? É um jogador muito importante, na minha opinião, muito interessante, né? Que pode sim apresentar soluções para o Vasco, mas além disso, gente, ele é muito novo e promissor, ele pode entregar para o Vasco da Gama também, sabe o quê? Um ótimo lucro financeiro futuramente. Ele chega para entregar lucro futebolístico, em tese, e também, em tese, ele pode entregar para o Vasco um ótimo lucro financeiro futuramente. Por quê? Porque se esse cara chega no Vasco da Gama, vestindo a camisa do Gigante e se destacando, ajudando o Gigante a voltar para a Série A, que é o lugar de merecimento do Vasco, por certo que esse jogador vai ficar muito valorizado. Por quê? Porque ele não é um jogador qualquer. Ele é um belíssimo jogador. De quem eu estou falando? Antes disso, gente, pedir para você deixar aí o like novamente, é muito importante, tá? E, além do mais, vou pedir para você a sua autorização para falar que este vídeo tem patrocínio do OneFootball. OneFootball, que é um aplicativo aí no seu celular de futebol que não tem nada perto do OneFootball no mundo. É espetacular. Entrega inúmeras competições ali, europeias. Agora, está chegando muito forte aqui também no mercado sul-americano, gente. No mercado sul-americano, né? E olha só, você pode ter, inclusive, olha só, terminado todas as partidas do Campeonato Brasileiro, imediatamente você pode ver os melhores momentos no futebol. É isso. Terminado também ali, todas as partidas, por exemplo, da Libertadores de América, você pode imediatamente ver os melhores momentos no futebol. Além do mais, você pode ter ali as escalações, uma espécie de pré-jogo das partidas no geral aqui do futebol brasileiro. E, além do mais, se você, por exemplo, chegou um jogador no Vascão, ou em outra equipe, caso você, por exemplo, seja torcedor de outra equipe que está presente aqui agora, você pode colocar e pesquisar o jogador ali na pesquisa do OneFootball. O aplicativo vai entregar, inclusive, para você a última temporada do jogador. Impressionante, gente. E nunca falha. É incrível como o OneFootball nunca falha. Não baixou ainda? Use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para baixar o OneFootball e se divertir, assim como eu também me divirto, tá bom, meus amigos? Vou deixar aqui um pouquinho aqui, para lembrá-los aqui, né, aqui na tela, né? Olha só, esse jogador chama-se Germán Berterame. O Berterame é um jogador interessante, ele tem apenas 23 anos, é um jogador da canteira do San Lorenzo de Almagro, lá na Argentina, e que atua, neste momento, pelo Atlético de San Luis, no México. É isso. É complicado tirar jogador do México. Não é não. Não é bem assim. Vamos falar desse Berterame aí. É um jogador que, quando ele tinha... Eu conheço esse atleta desde os 16 anos dele. Quando ele tinha 16 anos, 15 para 16 anos, eu fiquei conhecendo, inclusive eu o vi jogar, né, em loco, ali na arquibancada do estádio de São Lourenço, quando ele estava jogando pela base. Eu vi não só uma vez, eu vi 6 vezes. Foi uma situação que eu fiquei bastante tempo na Argentina, e eu fui ver um jogo desse jogador, e eu gostei muito, e aí eu fui ver outros jogos dele também, né? Ele realmente era muito diferenciado. Era um monstro, gente. Um monstro. Era o maior craque que o São Lourenço estava apresentando na sua canteira naquele momento. Ele fazia muitos gols. Ele foi convocado para a seleção sub-17 da Argentina e disputou um torneio muito importante, do qual ele foi um dos principais destaques. Só que aí ele volta para o time do São Lourenço e aí ele sempre recebe a promessa de que ele vai ser incorporado no elenco principal. Isso nunca acontece. Nunca acontece. Sai técnico e entra técnico. O técnico chega, olha para a base e fala, tem um jogador que eu vou incorporar, que é o Berterame. E ele nunca é incorporado. Além disso, ele recebe 4 propostas da Europa, 3 da Espanha e 1 da França. Ele sempre esteve na perspectiva de sair, ele nunca saía. Curiosamente, e ninguém entende, o São Lourenço não o negociava
embora também não o utilizasse. É incrível. E aí isso começou, inclusive, a baixar muito a moral do jogador. Ele começou a ficar muito deprimido, inclusive, ali no clube. Nunca saía do clube, nunca era vendido e nunca era aproveitado no time de cima. Além disso, nessa equipe ele jogava não somente como 9, havia 3 9s que ali atuavam na equipe, sempre era um deles. Então, quando o Berterame não jogava, ele atuava pelo lado direito do campo ou pelo lado esquerdo. Lado direito, ele aprofundando bastante o campo e fazendo cruzamento. Lado esquerdo do campo, ele trabalhando mais ou menos como uma espécie de segundo atacante, como um falso 9, ou como um 10 ali, às costas do camisa 9. Ou seja, tudo isso ele pode entregar para o Vasco, se ele for contratado pelo Vascão, né? Agora, esse jogador é tão interessante assim, né? Por que estamos falando dele agora, somente agora? Por quê? Olha só, o Vasco, o São Lourenço emprestou ele para o Patronato, ele ficou no Patronato, foi bem no Patronato, mas quando ele volta, ele não é aproveitado, é reemprestado para o Patronato, foi muito bem no Patronato, e aí ele volta, não é utilizado, e aí realmente estava muito chateado, até que, no certo momento, ele é negociado com o Atlético de São Luís, ele chega na equipe do México, e aí, em 2019, teve a pandemia, não pôde jogar, o futebol foi suspenso, e praticamente somente em 2020 que ele começa a jogar, e ele já começa a jogar muito bem. Joga muito bem, mas não aquilo tudo que ele jogava antes. Em 2021/2022, ele já começa a ser realmente um jogador muito diferenciado. Ele começa pouco a pouco a reconectar o futebol que ele pratica em campo com aquele futebol que ele praticava na base. A gente olha para o cabeceio dele, que ainda não é um grande artilheiro de fazer gols de cabeça, mas é impressionante como há uma evolução na forma como ele trabalha o jogo aéreo com a cabeça. Ou seja, ele tem 1,78 m apenas, mas ele consegue, por exemplo, ter um tempo de bola muito bom, ter uma impulsão muito boa, e, sobretudo, ele usa muita inteligência no jogo aéreo. Ele sabe se posicionar, ele sabe ficar um pouco atrás esperando essa bola. Ele tende a ficar muito longe da bola, do espaço onde a bola vai chegar, ele voa para cima da bola com um cabeceio muito forte que dificilmente o goleiro pega. Realmente brilhante, chega a ser brilhante a maneira como ele está evoluindo no cabeceio. E isto mostra que ele tem muito potencial aí ainda para mostrar. Na minha opinião, tudo que ele joga hoje é muito pouco, perto do que ele ainda pode jogar. Ele tem 17 gols nessa temporada em 36 jogos. 17 gols, 5 assistências, fala-se que são 4, teve uma que é meio estranho, meio polêmico, mas para mim foi assistência, então são 5 assistências. Ele dá também 7 pré-assistências, gente. 7 pré-assistências na temporada em que ele fez 17 gols em 36 partidas. Gente, 7 pré-assistências. Estamos falando de um jogador que pode resolver o problema do Vasco, por quê? Porque o Vasco tem problema justamente de associação no último terço do campo. Quando joga o Raniel, a bola dificilmente chega nele. Quando a bola chega, tão pouco ele consegue fazer alguma coisa. Esse jogador é interessante por quê? Porque ele é muito inteligente. Ele consegue, por exemplo, se associar muito bem. Imagina ele e Figueiredo ali, como funcionaria. Seria fantástico. Agora, quando a bola não chega, ele consegue também retornar até o meio de campo para pegar essa bola. Ele é muito veloz. É um jogador que consegue manter a bola, o controle da bola em velocidade. E quando tem a oportunidade para arrematar, ele arremata de qualquer lugar do campo, gente. Então, é um jogador realmente, nesse sentido, interessante, porque quando falhar a criação no meio de campo do Vasco, ele vai saber voltar para pegar essa bola. E aí, até interessante ter um jogador também como o Figueiredo, por quê? Porque ele vai, por exemplo, ser um passador, porque ele é um pré-assistente, ele é um assistente também muito bom. Então, na minha opinião, é um jogador muito interessante para o Vasco contratar. Quanto custa? Os valores em torno de 3,8, 4 milhões de euros. Mentira, ele fica livre agora, gente. Agora, em junho, ele fica livre do Atlético de São Luís. E ele ainda não recebeu proposta do São Luís para fechar, para ficar mais uma temporada lá. Ou seja, o Vasco tem que correr e buscar esse jogador, porque, de fato, o Vasco pode ganhar muito lucro futebolístico com ele, e se ele realmente for o cara que vai ajudar a tirar o Vasco da B, certamente vai chover proposta para ele, por quê? Porque ele tem 23 anos, é um talento, é um baita jogador, e acho que o Vasco pode ter muitos benefícios se contratar esse jogador. Mas, como eu disse, precisa correr, gente. Precisa correr por quê? Porque, assim, muitos clubes brasileiros precisam de centroavante hoje. Muitas equipes precisam de um centroavante. E poucas falam do Berterame. Quando eu lançar esse vídeo aqui, vão acordar para isso e muitas podem fazer proposta para ele. Então, cabe ao Vasco correr para buscar esse centroavante, porque eu tenho certeza, meus amigos, em tese, ele tem de tudo para ser um grande reforço para o gigante.